então, te agradecer e dar boas-vindas a Elisa, dizendo que a Elisa Eisenlohr é a gerente de comunicação da UBC, a União Brasileira de Compositores. Ela atua há mais de 15 anos em diferentes posições, com foco na gestão de direitos autorais, e certamente ela vai poder contribuir muito com o nosso tema de hoje, tanto na questão das sociedades de direitos autorais. A gente viu no chat a questão sobre registro de música, cadastro de obra, a diferença entre uma coisa e outra, enfim. Elisa, seja muito bem-vinda e muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento aqui no Música e Negócios com a gente. A palavra está com você. Obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada a todo mundo. Eu adoro participar aqui do Música e Negócios, que eu acho que é sempre super interativo e é legal porque a galera traz informações do dia a dia, né? Dúvidas do dia a dia, e isso sempre alimenta a gente que está um pouco mais voltado para a parte burocrática, para entender, né, o que o artista precisa, ou as pessoas que estão trabalhando com um determinado artista, quais são as dúvidas, né, mais recorrentes e, enfim, essas questões de mercado são importantes. Pode liberar o microfone aí, quem quiser? Eu acho que eu não... Tá aparecendo para vocês essa tela? É que eu não consigo ver todo mundo, que eu vejo a tela, eu vejo... Tá. Sim. Beleza. Então, pessoal, a gente vai falar sobre direitos autorais, né? Eu queria começar, vamos ver se isso aqui vai dar certo, vamos tentar uma coisa nova aqui. Vamos ver o que vai aparecer para vocês. Eu estou clicando nessa pergunta, direito autoral. Aí, ó, vocês entram em menti.com, menti.com, e aí colocam esse código aqui, 1063928, para responder a pergunta: o que vem à sua cabeça quando falamos em direitos autorais? Porque o que vocês forem colocando vai aparecer aqui na tela, ó. Alguém falou em patrimônio, já começou bem a resposta. Eu não vou falar nada, né? Eu não posso interromper aqui a pesquisa, né? Essa coisa de quando a gente faz uma pesquisa, o entrevistador não pode influenciar nos resultados. Burocracia, dinheiro, música, justiça, propriedade intelectual, valorização do trabalho, dinheiro, reconhecimento, criação, música. Legal, já temos umas respostas bem boas. E o que eu estou achando legal é que alguém falou em garantia, é que assim, isso aqui é uma nuvem de resultados, né? Então a maior parte dos resultados iguais, eles aparecem de forma maior. E o que está aparecendo aqui de forma maior é dinheiro. E é exatamente isso. É claro que tudo isso aqui que vocês colocaram tem tudo a ver. Propriedade intelectual é um direito do autor. A gente está falando de reconhecimento, de justiça, de várias coisas, de profissionalização, mas a minha apresentação, eu não vou entrar no direito, na parte jurídica, né? Eu vou só dar um overview, assim, uma visão geral, mas a gente vai falar sobre dinheiro. Direito autoral, alguém botou uma palavra ótima aí, que eu adoro, que é patrimônio. Agora deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui. Bem, então, a gente está falando de grana, a gente está falando de um ativo. O que é um ativo? Um ativo é um patrimônio que você tem que trabalha por você, trabalha sozinho. Então, assim, o direito autoral é aquela graninha que você vai receber enquanto você está dormindo. Você faz um trabalho, você faz todo aquele trabalho de marketing, né, de colocar a sua música para ser utilizada, de aumentar o número de pessoas que conhecem a sua música, aumentar a exposição da sua música. E o direito autoral, ele vai te remunerando enquanto você não está trabalhando. Tem outras pessoas que trabalham para você, que fazem isso valer, né? E a gente está falando de um patrimônio também. Por que um patrimônio? Porque o direito autoral, ele é seu até 70 anos depois da sua morte, no caso de uma obra. Então, isso vai passar para os seus filhos, isso vai passar para os seus netos. É como se você estivesse montando uma casa. Digamos que você junta com alguns amigos, faz uma sociedade, vamos aqui construir uma casa juntos. E aí aquilo é um patrimônio que você vai passar de pai para filho, né? Então, assim, pensem que quando você está montando um repertório de vocês e documentando esse repertório, vocês estão construindo aos poucos o seu patrimônio.
E é patrimônio mesmo, porque às vezes a gente recebe até notificação judicial de bloqueio de pagamento de direitos autorais, porque o cara ou a mulher não pagaram a pensão do filho. Então, isso é um patrimônio, é preciso que ele seja entendido como isso, né? Então, vamos falar aqui do basicão. O que você precisa saber com relação a isso, né? A gente não está falando aqui sobre advogados que vão discutir esse tema, então a gente está falando com artistas e profissionais da música, né? O que é o básico que todo mundo, sim, todo mundo precisa saber? Porque algumas vezes a gente vê que, não, a gente vai falar de direitos autorais, então fala com o meu advogado, não fala comigo, não. Cara, o artista, ele precisa saber um mínimo. E ele precisa saber quem tem direito a quê, como fazer esse direito valer, o que você está vendendo quando você assina um contrato, quanto que você ganha e quando. Você não precisa saber exatamente, até porque é impossível, mas você precisa ter uma visão geral dessas coisas. Ainda mais no mundo de hoje, que todas essas relações de mercado, elas estão muito entrelaçadas. Os papéis dessas empresas, né, que atuam no mercado da música, elas estão cada vez mais híbridas. Então, assim, hoje tem editora que tem fonograma, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre essas relações, para quem não entendeu muito bem. Tem agregador que faz a parte do direito artístico, mas também que faz o papel da editora, a gravadora, a agregadora que faz papel de gravadora, Então, assim, é tudo muito misturado. Então, o basicão, todo mundo precisa saber, até para entender o que você está assinando quando você assina com o agregador, quando você assina com um selo, quando você simplesmente faz uma gravação, porque isso também é uma relação de mercado, para você entender os direitos e deveres e como que isso se organiza, tá? E aí, vamos falar, começando com o básico. Gente, eu estou fazendo uma apresentação nova, não sei se vai dar tempo de falar tudo que eu planejei, não, mas vamos lá. Talvez 1h30, 1h30, né, Flávia? Exatamente, mas se passar um pouquinho não tem problema não, fica à vontade. Tá bom. Senão a gente põe mais umas 3, 4 aulas, tá? Que aí a gente consegue. Bora, sempre bem-vindo. É um assunto que quase não gera dúvida nem controvérsia. Pois é. Não, mas outro dia alguém me convidou para uma palestra e perguntou assim, de quanto tempo você precisa? Aí eu falei assim, gente, será que eu respondo que 5 anos, dá para fazer uma graduação inteira sobre isso? Ou eu falo, sei lá, 1 hora? Porque, assim, são vários recortes que a gente faz, né? Eu escolhi fazer um recorte aqui, vamos ver se dá tempo de passar em 1h30. Quem tem direito a quê? Esse é o mais básico de todos, que tem que ter na veia. Isso aqui vocês têm que saber, tá, galera? A diferença de obra e fonograma. Por que vocês têm que saber? Porque vocês têm que saber quem é dono do quê, tá? Então, a gente fala de obra, quando a gente fala da obra, o meu mouse aparece aí? Aparece? Sim. Vamos combinar aqui. Eu só consigo ver na minha tela o Beto Gonzalez e a Luciana e a Flávia. Então, sempre que eu perguntar alguma coisa, vocês dois respondem, tá? Vocês três. Então, vamos lá. O que é a obra? A obra musical é a criação em si. Então, a gente está falando da letra, da melodia, né? A gente está falando de quando eu e o Beto, por exemplo, a gente se junta para fazer uma música. E essa música tem lá a letra e a melodia delas, né? Isso aí já tá protegido por direitos autorais. É uma obra. Os donos dessa obra somos eu e o Beto, tá? E aí, a Luciana é cantora, ela vai lá e grava essa obra. A partir do momento que ela grava, passa a existir o fonograma, e aí tem outros titulares de direito autoral envolvidos, são outros donos. Então, assim, a Luciana gravou, ela é intérprete. Ela que bancou a gravação, eu vou explicar um pouquinho mais à frente isso. Ela que bancou a gravação, ela que foi lá, pagou o estúdio, contratou os músicos e tal, ela é a produtor fonográfico, tá? Ela, que nada mais é do que a gravadora. O produtor fonográfico é a gravadora. Ela convidou os músicos para participar. A gravadora, o produtor fonográfico, também é um titular de direito autoral, também é dono do fonograma, porque o dono do fonograma é aquele que organizou também aquele fonograma e fez ele acontecer. Os músicos que a Luciana contratou para participar na gravação, o cara que toca o sax, o cara que toca a bateria, a guitarra, sei lá, eles também são titulares de direito autoral. Eles também fizeram uma criação de espírito, fizeram uma performance ali, e eles também estão protegidos por isso. Então, assim,
os donos do fonograma, da obra, né, voltando à obra, são os autores, os compositores, os versionistas, se for o caso de fazer uma versão, e se eles escolherem assinar com uma editora, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, os editores também cuidam da obra. E o fonograma, os donos do fonograma, quem tem direito sobre o fonograma, são os intérpretes, os produtores fonográficos e os músicos acompanhantes. Sempre que um fonograma é utilizado também uma obra, concordam? Não tem como fazer um fonograma sem obra, senão é um negócio vazio, né? Então, sempre que é utilizado um fonograma, também é utilizada uma obra. E para utilização, é sempre necessária a autorização. Ah, mas por que precisa autorizar? Eu quero que todo mundo use as minhas obras. Claro, quer dizer, claro não. Normalmente, o artista quer que todo mundo use as obras, certo? Certo. Mas o direito autoral, ele tem essa coisa de você autorizar ou proibir, por quê? Porque essa é uma forma que se usa para você cobrar ou não por essa utilização. E é uma forma que as pessoas fazem para viver de música, para isso virar um trabalho realmente profissional. Então, assim, eu quero que todo mundo, sim, pode autorizar, pode usar minha música. Cara, você não, se você deixar assim, tudo sendo grátis para ser utilizado, ou você é rico e não precisa da grana, ou ou isso é um hobby seu, não é fazer música profissionalmente, né? Claro que você pontualmente pode escolher, não, essa música vai ser utilizada num filme que vai dar uma super exposição para a minha obra e eu estou começando agora, então isso vai ser importante para mim, eu vou autorizar gratuitamente, beleza, mas tem que autorizar. E você tem que dizer lá na autorização como que vai ser utilizado, quando, você vai ter que botar tudo dentro do quadradinho direitinho, porque depois eles vão fazer outro filme e você vai autorizar de novo. Isso também é um basicão. Cada utilização é separada e deve ser autorizada separadamente, tá? E aí, voltando aqui à obra, o fonograma, quando a gente fala de obra, a gente está falando dos direitos do autor, e quando a gente fala de fonograma, a gente está falando dos direitos conexos. Juntando tudo, a gente sempre fala em direitos autorais no plural. Quando a gente fala em direitos autorais, a gente está falando de direitos do autor e os conexos, tá? Vamos lá. O que faz o produtor fonográfico? O produtor fonográfico, ele é a pessoa física ou jurídica que organiza e que tem responsabilidade econômica sobre a primeira fixação do fonograma. Então, assim, naquele exemplo que eu dei da Luciana, a Luciana é intérprete, mas ela também foi lá, ela que bancou o estúdio, pagou os músicos, chamou todo mundo, organizou. Ela é a produtora fonográfica. Ela que tem a responsabilidade econômica. E essa palavra responsabilidade econômica, a gente vai ver mais à frente, que não é só receber os direitos autorais, é também pagar. A gente vai ver mais para frente isso. Produtor fonográfico é diferente de produtor musical, tá? Isso é uma confusão que acontece bastante. O produtor musical pode até acontecer de ser a mesma pessoa, tá? Mas o produtor musical, ele normalmente tem um papel mais artístico. Ele que escolhe as sonoridades que vão entrar naquela gravação, né? Ele que faz essa direção de arte, digamos assim. E, por sua vez, o produtor fonográfico é isso que eu falei, a pessoa que tem a responsabilidade econômica sobre a gravação. E uma editora? O que faz uma editora? O papel da editora está se tornando cada vez mais importante, ainda mais agora no mundo digital. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente por quê. A editora, ela é uma empresa que dá publicidade à sua obra, tá? Então, a editora, ela trabalha com a obra, a criação imaterial, aquela obra que eu fiz junto com o meu amigo, que eu esqueci o nome, que ele não está mais na minha telinha aqui. Agora é outra pessoa. Mas, enfim, a editora, quando você resolve assinar com uma editora, o que você está falando para essa editora? Você está cedendo direitos da sua obra, do seu patrimônio. Então, assim, normalmente você faz a cessão da obra e ela vai te remunerar com um percentual de tudo que ela conquistar para a sua obra. Então, a editora, ela vai fazer toda a parte burocrática para você. Então, digamos assim, eu fiz a minha música e a Luciana quer gravar, eu preciso autorizar, dar uma autorização para a Luciana, conversar com a Luciana sobre o preço, entender com a Luciana como que ela vai estar utilizando a minha música, eu vou ter que fazer um monte de perguntas, depois eu vou fazer um documento que dou a sua autorização com tudo isso que a gente combinou, tá? A editora faz isso por você.
A editora faz também, por exemplo, o cadastro da música dentro da associação de gestão coletiva. A gente vai falar um pouquinho sobre esse papel mais para frente. A editora faz também a autorização quando a sua música vai ser utilizada no filme. Você pode fazer isso tudo de forma pessoal, tá? Mas a partir do momento que a sua música ganha um certo impulso, fica bem difícil você fazer de forma pessoal, a não ser que você contrate alguém ou que você tenha uma editora que faça isso por você. E um papel muito importante também da editora é dar publicidade à sua música. Então, a editora que vai saber quais são os intérpretes que estão para gravar um álbum, que estão em busca de repertório. A editora tem relações de mercado e vai saber quem é o supervisor musical que está fazendo um novo filme, uma nova produção para o Netflix. A editora musical vai saber todas essas relações e onde vai conversar com o mercado de publicidade, por exemplo, então vai saber quem está fazendo uma nova propaganda, que precisa de uma música que fale sobre bicicleta. E aí a Luciana tem exatamente aquela música que fala sobre bicicleta. E aí ela faz esse papel também de divulgação, de venda, tá? Vamos lá. Aí, beleza. A gente já deu aqui o Beto Gonzalez voltou aqui para minha telinha. Como fazer valer esse direito, tá? A gente já entendeu que a gente tem um direito de autorizar ou não o uso da música. E como que você faz isso valer na prática? Você pode agir de forma pessoal, ir lá e cobrar esse direito, né? Falar, olha, para você usar essa música, você precisa de autorização, você precisa licenciar essa música. Então, é através do licenciamento que você faz esse direito valer na prática. É através do licenciamento que você ganha dinheiro com a sua música, tá? O que você está vendendo quando você assina um contrato? Exatamente o licenciamento também. Então, sempre que você assina um contrato, você está licenciando a sua música. Você tem que entender qual é o tipo de utilização, o que você está licenciando, por quanto tempo, e você tem que entender essas relações de mercado para você navegar bem e conseguir viver bem da sua música, remunerar bem as pessoas que precisam ser remuneradas e fazer com que essas relações funcionem bem para a sua carreira, tá? Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou começar a falar um pouquinho sobre... Peraí, deixa eu até ver aqui como é que foi a minha organização. Bem, vamos navegando. Agora eu não estou lembrando como é que foi a organização na ordem. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. É isso. Tá. A gente precisa entender como que a música é utilizada. Eu já falei, vou repetir que isso é muito importante, que a utilização da música, cada utilização da música, ela é independente entre si. Então, digamos assim, poxa, você tem o Spotify, você tem uma playlist maravilhosa do Spotify, você já pagou o Spotify para o seu uso pessoal. Agora você vai fazer aí você tem uma ideia, pô, minha casa é grande, pô, eu tenho um monte de amigo e tal, vou fazer uma festa e vou ganhar dinheiro com isso. Aí você fala, galera, vamos fazer uma festa aqui, a festa vai ter, sei lá, venda de bebida e vai ter música boa, vamos lá. R$10 o ingresso para cada um. Aí você vai lá, pega a sua playlist Spotify, pluga e começa a tocar música para divertir a galera. Isso é um outro uso de música. Então, assim, às vezes fica essa relação quando a gente está no mundo do pequeno, do artista que faz a gestão individual, né, que gere a própria carreira. Isso parece que fica um pouco assim, até vou usar a palavra mercenário, né? Porque as dimensões são pequenas. Agora, quando você fala em grandes dimensões, da sua música está sendo utilizada, sei lá, você poderia fazer, sei lá, uma festa do Rock in Rio, cobrando R$1.000 por ingresso, só VIP, usando uma playlist Spotify. Não pode? Você acha que é justo com os músicos que fizeram aquela música e que estão ali dando valor àquela festa? Então, assim, tem que entender essas obrigações e levar elas sempre para o macro, para você entender o porquê de existirem essas coisas. Então, vamos lá. Eu vou, assim, qualquer tipo de utilização é passível de licenciamento de direitos autorais, tá? Qualquer tipo. Eu vou aqui
reduzir em 3 tipos, que são os mais comuns, tá? Para ficar de mais fácil entendimento. Mas isso aí se multiplica. Vai desde a simples colocação à disposição da música, até a comunicação ao público, enfim, são diversos tipos de uso. O uso da música que for feito, letra de música na camiseta, o que for feito é passível de autorização dos donos dessa música, tá? Mas vamos separar aqui em 3 tipos básicos, que eles ajudam a nortear as relações do mercado que existem no Brasil. As relações de mercado que existem no Brasil são particulares, assim como em qualquer lugar do mundo, tá? Às vezes eu ouço as pessoas falarem, porque o Brasil, a indústria musical brasileira é uma jabuticaba. Cara, cada país tem a sua jabuticaba. É completamente diferente na França, mas é também completamente diferente nos Estados Unidos e também é completamente diferente na Dinamarca. Então, assim, a gente tem que entender o nosso mercado, como que ele se relaciona, tá? Voltando aqui. Tipo de utilização da música. Reprodução. A reprodução é quando você utiliza a música por cópias, tá? E, então, assim, a gente está falando de quando você vai prensar um CD e você faz diversas cópias. A gente está falando de downloads. A gente está falando de downloads temporários, que aí nas relações de mercado que eu vou mostrar vai ficar um pouco mais claro por que eu estou falando de downloads temporários. E, enfim, isso aí, os direitos de reprodução, eles aqui no Brasil, eles não são administrados pela gestão coletiva, tá? A gestão coletiva é o BC, as outras associações e a ECAD. Sincronização também sincronização ou também pode ser chamado de direito de inclusão, é quando a sua música ela é incluída. Peraí, rapidinho, gente, que eu acho que tem gente aqui batendo na porta, que eu aqui só um minuto. A sincronização é quando a sua música ela é incluída em uma outra obra. Já abri. Eu já abri. Quando a sua música é incluída em uma outra obra. Exemplo, o que a gente estava falando antes sobre uma propaganda. Então, assim, você vai fazer um comercial, vai usar a música da Luciana. Isso é um direito de sincronização. Você vai estar sincronizando a música da Luciana com essa obra audiovisual, essa propaganda. Não precisa ser necessariamente uma obra audiovisual, tá? A obra audiovisual também é sincronização, mas qualquer tipo de propaganda que você use a música, você precisa de autorização e de inclusão. E a execução pública, que é o que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, não sei se vai dar tempo, mas vai dar tempo sim, para entrar na execução pública. A execução pública é o que a gente lida diretamente no OBC, que é quando a sua música está sendo utilizada por transmissão, radiodifusão e locais de frequência coletiva, tá? Eu vou dar alguns exemplos práticos de execução pública, tá? Quando a sua música está sendo utilizada num show. Então, a sua música está sendo utilizada num show, o ECAD vai lá e cobra pelo show e remunera os autores. Por que só os autores e não os intérpretes e o produtor fonográfico? Porque só está sendo utilizada num show a obra, não está sendo utilizado o fonograma. Então, depende do que está sendo utilizado que vai remunerar. A gente vai falar sobre distribuição um pouquinho mais à frente, só estou me adiantando aqui. A música que está sendo utilizada na TV, execução pública, a que está sendo utilizada no cinema também. Deixa eu ver o que está aqui. Rádio, também execução pública. E streaming, também execução pública. Existem outros tipos de utilização em todos esses tipos de utilização aqui que eu coloquei como exemplo, né? Por exemplo, TV. Mas Elisa, você não falou que quando a minha música vai ser sincronizada num filme é uma sincronização? Sim. Mas depois, quando ela é exibida, é execução pública. Então, assim, cada tipo... vai virar um mantra. Cada tipo de utilização é passível de autorização, tá? A gente vai autorizar cada uso. Por quê? Mas não é justo com os coitados dos donos das TVs. Gente, aí por isso que eu digo para vocês levarem para o lado macro, tá? Você autorizou aquele produtor XYZ de audiovisual a usar a sua música no filme dele. Autorizou. Mas aí ele conseguiu vender... Aí você, sei lá, você autorizou porque era seu amigo ali, sei lá, cobrou
R$ 200. Você fez seu preço, cobrou pouco. Aí ele foi lá, pegou aquele filme dele, no qual a sua música tem bastante importância, e vendeu para o GNT. E aí ele vendeu por, sei lá, R$ 1 milhão, sei lá qual foi a organização dele. O GNT, por sua vez, está entregando o conteúdo através das operadoras de canal a cabo. Ou seja, está todo mundo ganhando um pedacinho do que a sua música está agregando valor a todos esses serviços. Então, assim, os autores, os titulares de direito autoral, eles ganham um pedacinho de cada utilização da música dele. Então, a execução pública remunera esse uso pela operadora de canal a cabo. Então, assim, a gente está falando, mas, gente, mas então é muito dinheiro. Não, porque são pedacinhos. A gente está cobrando, a ideia não é cobrar de forma que inviabilize nenhum negócio. A ideia é cobrar de forma que, somando vários tipos de utilização, seja um valor importante para o compositor, para o autor, para o intérprete, que está tendo aquela música utilizada, tá? E aí, esse que é o lance novo que eu estou fazendo nessa apresentação, eu vou testar aqui. Porque no ano passado, eu fui convidada pela Universidade de Berkeley para dar uma aula sobre como que são as relações de mercado aqui na indústria da música brasileira, né? Quais são as oportunidades, como é que funciona. E aí eu fiquei pensando, gente, cada país tem a sua jabuticaba, né? Eu preciso explicar a jabuticaba brasileira. E aí eu fiz essa teia de aranha aqui, que mostra como é que são essas relações de mercado, que eu vou navegar por elas com vocês, tá? Vamos lá. Venda física. Venda física, nem sei se ainda existe venda física, deve existir, né? Ainda tem algumas lojas de CD por aí. Mas, basicamente, isso aqui é o fluxo de licenciamento e também de remuneração, tá? De royalties, de direitos autorais. Então, quem vai fazer uma venda física, quem vai prensar CD, vai pedir autorização para o produtor fonográfico. O produtor fonográfico vai pedir autorização para as editoras, e que, por sua vez, representam os autores. Se não houver editora nesse relacionamento, isso pode acontecer diretamente. O produtor fonográfico faz a relação com o autor. E também com os intérpretes. Então, digamos assim, um CD foi vendido, sei lá, 5.000 cópias. O produtor fonográfico recebeu uma grana lá referente a essa venda. O que ele vai fazer? Ele vai repassar valores de acordo com o contrato para as editoras ou direto para os autores, né? Referente a essas vendas, essas 1.000 cópias. E também vai remunerar os intérpretes e os outros participantes de acordo com o contrato e o acordo que foi feito com cada um, tá? Vamos lá. Downloads. Downloads, ele já começa a entrar a figura do agregador digital. Então, a autorização vem pelo produtor fonográfico e agora existe também esse relacionamento direto. A editora autoriza a parte da obra diretamente para o provedor de serviço de download. E tem a figura também do agregador digital, que ele faz um trabalho similar ao do produtor fonográfico, né? Enfim, aí a gente vai começar a ver como as relações de mercado elas começam a ficar mais complexas. E por que é importante a gente saber a base. Então, o agregador digital também autoriza isso aqui para o download. Aí, quando é feita essa autorização e há troca de valores, o agregador digital ele vai remunerar o produtor fonográfico, que, por sua vez, vai remunerar o intérprete. E a editora vai remunerar os autores, tá? Vamos lá. Sincronização. Sincronização, lembrando, é quando a sua música está sendo incluída num filme, por exemplo. Uma produtora audiovisual vai pedir a autorização ao produtor fonográfico e também à editora, se houver editora, para incluir aquela música naquele filme, tá? Se não houver editora, ela faz esse relacionamento direto com o autor. E aí pede autorização e faz a inclusão. E quando ocorre o pagamento por esse licenciamento, né? Essa produtora audiovisual vai pagar o produtor fonográfico, que, por sua vez, vai remunerar os intérpretes, de acordo com o contrato que foi feito, ou vai pagar as editoras, que, por sua vez, vai remunerar os autores, ou vai pagar diretamente aos autores. Aí eu vou pular streaming, vamos direto para a execução pública, que o streaming a teia fica mais complexa. Execução pública, que é o que a UBC trabalha e também é a parte que a Paula apresentou.
sempre que a música é utilizada por execução pública, essa relação, ela, aqui no Brasil, ela é bastante sedimentada. Por quê? Porque a legislação diz que a execução pública só pode ser autorizada pelo ECAD e pelo Sistema de Gestão Coletiva. Então, não existe nenhum outro player, né, de mercado, nenhuma outra empresa que autorize a execução pública. Então, só o ECAD pode autorizar o uso por execução pública. Então, digamos, um produtor de show, vai fazer um show, tem que pedir autorização ECAD. Uma operadora de TV vai, sei lá, disponibilizar um novo sinal, tem que fazer um acordo com o ECAD. Salas de cinema vão exibir os filmes que têm músicas, tem que fazer um acordo com o ECAD, tá? O ECAD, por sua vez, isso aqui é um pouquinho diferente das outras relações, ele já faz a distribuição diretamente para cada titular de direito autoral. Então, o que ele paga para a editora é da editora. A editora não precisa repassar para o autor. O que ele paga, e aí ele paga já de acordo com o contrato que a editora fez com o autor, a parte do autor. O que ele paga para o produtor fonográfico é do produtor fonográfico, na execução pública, sim. E o que ele paga para o intérprete é do intérprete e músicos acompanhantes também, tá? Quando eu ponho intérpretes aqui, eu coloco no plural, tá? Incluindo os músicos executantes. E aí vamos voltar para o streaming. O streaming, ele remunera, ele tem diversos direitos ali misturados, né? Então, assim, a partir do momento que você faz um stream, você está fazendo um download temporário, você está fazendo distribuição, você está fazendo comunicação ao público, você está fazendo diversos tipos de utilização de música, tá? E aí o mercado, ele se organizou de uma seguinte forma, que a parte da execução pública do streaming, ela é autorizada pelo ECAD, somente para autores, tá? Com raríssimas exceções. Não estou falando desses grandes serviços, né, como YouTube, Spotify e tal, que são pagos os intérpretes também no streaming, tá? Então, assim, a maioria esmagadora do streaming que é pago ao ECAD é só relacionado ao autor. Por quê? Porque as grandes gravadoras e as gravadoras ligadas à ABMI, que é a Associação Brasileira de Música Independente, retiraram das associações o mandato para a gestão de direitos autorais de execução pública no streaming. Então, a gente autoriza sim, mas só em alguns usos bem específicos, como, por exemplo, Globoplay e tal. A gente pode ver mais para frente nas perguntas. Isso aí é um pormenor. Um pormenor grande, gigante, importante, mas enfim, senão não dá tempo da gente falar tudo. Mas aí, beleza. Aí, um serviço de streaming, como o Spotify, ele vai pedir autorização para o produtor fonográfico, vai pedir autorização, se for o caso, para o agregador, vai pedir para a editora e para o ECAD, tá? E aí, o que você recebe através do seu agregador digital do streaming, o agregador digital, ele vai pagar o produtor fonográfico, que por sua vez vai remunerar os intérpretes, tá? O que você recebe do ECAD, do Sistema de Gestão Coletiva, é seu. Não precisa ser repassado para ninguém, porque a gente já faz a distribuição para todos os titulares de direito autoral que estão envolvidos ali. O que é pago para a editora vai e repassa para os compositores, tá? E o que é pago direto para o produtor fonográfico, normalmente acontece quando são grandes produtores fonográficos, esse produtor fonográfico ele vai distribuir para intérpretes, basicamente. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó. Essa relação aqui, streaming, autores, não existe direto. Então, a figura da editora, lembra que eu falei no início que a editora está cada vez mais importante na vida dos autores? É por causa disso, porque a música sendo utilizada dessa forma no digital, você precisa ser representado por uma editora para receber parte dos seus direitos, no caso dos autores, tá? Beleza, aí vamos falar um pouquinho mais a fundo, agora a gente vai entrar mais a fundo no que é a gestão coletiva de direitos autorais, tá? Gestão coletiva de direitos autorais, estou enrolando a língua, é o que faz a UBC e o que faz o ECAD e as outras associações, tá? O que é? Você tem um direito para ser... Você precisa fazer valer esse direito, né? Então, eu coloquei essa figurinha aí que mostra uma simulação de como seria você pedindo para, sei lá, para a TV Band
pagar o seu direito, porque eles tocaram ali, sei lá, 15 segundos da sua música em um dos programas. Imagina, aí você fala, não, olha só, eu toquei o sax nessa música aí, que tocou 30 segundos. Cara, imagina a loucura que seria a TV Band receber a cobrança de cada pessoa que tocou o sax, que tocou a bateria, que é o autor, que é o versionista de todas as músicas que eles utilizam na programação deles. Uma loucura. E outra, para eles seria muito mais fácil, mesmo que você cobre muito pouco, você fala, pô, eu quero receber R$10, seria muito mais fácil para eles falar, cara, desculpa aí, vou usar outra música então, né? Vai dar um trabalhão eu pagar cada pessoa de forma individual. Você não tem força, você não tem voz para cobrar desses grandes usuários. Então, a gestão coletiva, ela foi inventada há mais de 150 anos, né, por autores que entenderam que tem esse direito e que para fazer esse direito valer é preciso trabalhar em conjunto, representando um repertório e não cada pessoa individualmente. Então, assim, a UBC, por exemplo, que existe há 78 anos, ela nasceu feita por autores. Braguinha, Ataúfo Alves, enfim, diversos autores da época que tiveram essa visão e viram que isso já estava sendo feito em outros lugares, né, mas aqui no Brasil ainda não, e falaram, cara, a gente precisa fazer uma associação para fazer valer o nosso direito. Começou até com o uso de música, de marchinhas de carnaval. Então, esses autores, até é interessante que eu fiz uma pesquisa para quando a UBC fez 70 anos, e é interessante ver a história que eles relatavam, que eles iam pessoalmente nos clubes fazer essa cobrança, né? E aí a coisa foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi surgindo tecnologia, né? Outras associações foram surgindo, porque o Brasil tem dimensões continentais, e aí começou a ficar complicado, porque tinham outras associações, então não era só a UBC que ia lá cobrar daquele lugar que estava usando música, ou daquele canal de TV ou de rádio. E vinham outros também, então começava já a complexificar a coisa novamente. E aí foi criado o ECAD, que na época foi uma vitória para os artistas, né, que tem a sua música representada, porque facilitava o pagamento, né? Então descomplicava o mercado para esses usuários de música. Então, até hoje, né, o ECAD, que é o que faz a arrecadação dos direitos, ele que faz a negociação dos preços, né? Através, e isso tudo é discutido dentro de uma Assembleia Geral, que eu acho que a Paula deve ter falado sobre isso, mas é discutido dentro de uma Assembleia Geral, das quais fazem parte a UBC, a Abramos, a Socimpro, a AMAR e as outras associações. Então, a gente discute as regras em conjunto, né? A gente ouve também os nossos artistas, tudo que está sendo falado. A gente tem um canal aberto para desenvolver essas regras de arrecadação e distribuição que são dinâmicas, né? A velocidade da música, né? Do uso de música. Então, vocês sabem que cada vez tem um novo tipo de uso, cada hora é um Reels, Watch Party no Facebook, TikTok, sei lá, Twitch, e as regras e também a tecnologia que a gente usa, ela tem que ir se adaptando atrás disso, né? Vamos lá, tá. Então, gestão coletiva, não vou me alongar porque a Paula já falou, quem usa, aqui eu já começo a falar só sobre execução pública, tá, galera? Só lembrando. Então, TVs, rádios, produtores de shows, locais de frequência coletiva pagam o ECAD, que fica com 10% do que é arrecadado, e depois distribui ao UBC ou às associações da qual vocês fazem parte, e que fica com 5%. E o restante, os 85%, vai para os titulares de direitos autorais. O nosso sistema funciona dessa forma. Lá fora existem diversos outros arranjos, por exemplo, nos Estados Unidos existe competição para licença, o que é um pouco, deixa os titulares de direito autoral numa posição um pouco mais frágil. Por quê? Porque eles competem por preço. Então, isso faz com que o preço caia, mas aí nos Estados Unidos eles regulam o preço por o que eles chamam de consent decrees, né, que são comparável à legislação. Então, eles têm um valor que é obrigatório ser pago, e está uma discussão agora de aumentar, inclusive, o valor que é pago para os autores, porque o mundo digital está crescendo, e vocês vão ver mais para frente como que o valor dos autores diminuiu nessas relações digitais de mercado. Enfim, aí na França existem associações, as associações de gestão coletiva fazem
a gestão de diversos tipos de direito, não só de execução pública, mas também dos direitos de reprodução. Então, assim, o Spotify precisa somente de 2 licenças, né, basicamente, que são a licença dos direitos conexos, só que lá é separado, o direito conexo do direito autoral. Então, basicamente, do direito conexo do direito autoral, não precisa ter as autorizações das editoras e tal, a nossa relação de mercado é diferente aqui. Só para dar um overview, a OBC hoje tem 60% do market share do que é distribuído pelo ECAD, tá? Então, isso significa que a OBC representa o repertório, né, a maior parte dos valores que são representados pelo ECAD. Tá, a gente vai começar a entrar nos valores. Quanto que você ganha e quando? E aí, mais uma vez, eu volto a dizer que a gente está falando sobre execução pública, tá? Porque, como vocês viram lá naquelas relações de mercado, você pode fazer o preço diretamente pela sincronização, pela reprodução, por outros tipos de uso, mas o que eu vou falar daqui para frente é sobre preço de execução pública, tá? Bem, então lembrando o que é execução pública, né? O que está inserido na execução pública, é isso aí. E qual é o tamanho, a importância econômica disso para o mercado? Em 2019, a gente distribuiu 933 milhões para 383 mil titulares de direito. Então, é uma quantia considerável, tá? Que remunera bastante gente. Como são arrecadados, eu vou só recapitular um pouquinho, que eu sei que a Paula já falou sobre isso, eu estava vendo aqui. No Brasil, quem arrecada é o ECAD, então a música que é utilizada no Brasil por execução pública é o ECAD que faz a arrecadação, tá? Quem paga? Quem está usando a música. Qual é o preço? E aí são levados em considerações, basicamente, os principais são 3 fatores, mas tem diversos outros fatores que a Paula já se alongou, mas basicamente o nível de importância da música para a atividade. Então, assim, a música que está sendo usada numa loja de roupa, você vende roupa sem música? Vende, consegue vender. Agora, você faz um show sem música? Você não faz um show de música sem música. Então, assim, o nível de importância para a atividade de uma loja comercial que vende roupas é secundária. Agora, para um show é indispensável. Isso tem a ver com preço, tá? Com o preço da cobrança. Período de utilização, se é um usuário permanente ou eventual, o tipo de utilização, se está sendo utilizado por radiodifusão, se é música mecânica, se tem uso de fonograma ou não. E também outros fatores, como a região socioeconômica, o preço de um evento, sei lá, com a característica XYZ, é diferente no Rio do que é no Pará, porque lá é uma outra região socioeconômica, as relações de mercado têm outros valores lá. Então, isso também é levado em consideração. Se é um evento beneficente, religioso, isso também tem alguns pormenores no regulamento, que vocês podem ver no site da OBC, tá? Lá tem um regulamento tanto de arrecadação quanto de distribuição. E no exterior, a sua música é arrecadada através de contratos internacionais. Então, se o Beto Gonzalez é associado ao OBC, a música dele está tocando no Japão, é associado, que bom. Se a música dele está tocando no Japão, a OBC tem contrato com as sociedades japonesas de direitos de autor e direitos conexos, se forem separadas, né? Normalmente tem. O direito conexo no restante do mundo, ele ainda ele não é tão desenvolvido como os direitos autorais, tá? É bom relatar isso. Então, assim, a música que está sendo utilizada lá fora, por public performance, né, de execução pública, ele vai ser remunerado através da OBC, pela música que está tocando lá no Japão, porque a gente tem um contrato de reciprocidade com a JASRAC, que é a Associação de Gestão Coletiva lá no Japão, e assim em vários lugares do mundo, tá? A OBC tem contrato com 130 países e territórios. Tem um mapinha lá no nosso site, que tiver curiosidade para ver se tem, porque tem alguns países realmente que não tem associação. Se você, por exemplo, sua música está tocando, sei lá, no Zimbábue. Cara, tem vários países, por exemplo, da África, da Ásia, que não tem gestão coletiva ainda. Então, assim, dependendo do lugar onde está tocando, realmente você não vai conseguir receber. Tá, aí vamos lá. Como são distribuídos os valores, tá? Deixa eu ver como é que está o tempo. 8h16. Como é que são distribuídos os valores? Primeira coisa que você precisa saber,
Para você ser contemplado na distribuição, primeira coisa, você tem que ser associado, tá? Aí a gente está falando de execução pública. Tem que ser associado. Por quê? Quando você se associa, você me dá um mandato para fazer a cobrança. Então, o Beto se associou ao BC. Isso significa que ele assinou um documento lá que diz que ele está me dando o poder de cobrar por ele, pelo uso da música dele, tá? Então, assim, o que ele está me dando é uma ordem de cobrança. Vai lá e cobra. E é o que eu vou fazer, eu vou lá e cobro. A não ser que me digam o contrário. Beleza. Agora, segunda coisa, ter as suas obras e fonogramas corretamente cadastrados no sistema. Que de repente ele se filiou, mas ele não cadastrou nenhuma obra, nenhum fonograma no sistema. Então, quando a gente conseguir captar a música dele que está sendo utilizada na rádio, por exemplo, a gente não vai saber qual o percentual de quem ali. Aí a gente não consegue distribuir, tá? Então tem que cadastrar o repertório. E a música tem que estar tocando em locais adimplentes. Isso é muito comum, por exemplo, nas rádios. Pô, mas minha música está tocando toda hora na rádio. Eu ouço essa rádio XYZ e toda hora eu ouço a minha música tocando lá. Não é possível que não tenha sido contemplada na distribuição. Cara, vamos ver se essa rádio está pagando direitos autorais? Por quê? Só as rádios que pagam direitos autorais é que a gente tem valor para distribuir, tá? Então, o local tem que estar adimplente. A gente tem que ter alguma coisa para distribuir, senão não vai ser distribuído. Vamos mostrar aqui. Eu tinha um exemplo, agora eu estou na dúvida se eu coloquei ele aqui, mas enfim. Ah, tá, o exemplo está aqui. Vamos lá. Tá, isso aqui eu já falei. E aí, vamos lá. Mais sobre como são distribuídos os valores. Taxa de administração, né? Que são aqueles 10%, 15%. Então, assim, tem a fonte pagadora, tem a taxa de administração do ECAD e da UBC, e o restante vai para os titulares de direito autoral. Existem dois tipos de distribuição, que é a distribuição direta e a distribuição indireta, tá? O que é distribuição indireta? Isso até é sempre bom a gente esclarecer. A distribuição indireta é quando a gente não distribui os valores exatamente para cada obra que está sendo utilizada. Ah, mas isso é injusto e não é justo com um pequeno compositor e tal. Cara, é justo sim. Por quê? Em primeiro lugar, é bom esclarecer que a maioria esmagadora dos valores distribuídos são distribuídos por distribuição direta, que é quando exatamente o que está sendo tocado ali está sendo remunerado, tá? Agora, por que é justo a gente fazer por amostragem? Porque imagina eu enviar uma pessoa ou algum tipo de tecnologia para aferir cada barzinho que existe no Brasil que toca música ao vivo. E depois, a música ao vivo, ela tem uma dificuldade tecnológica de identificação, né? Então, muita da identificação de uma música sendo executada ao vivo é feita manualmente. Então, imagina eu ter essa horda de pessoas trabalhando para distribuir um valor que muitas vezes é próximo a, sei lá, R$200 que um barzinho paga mensalmente para ter música ao vivo. Então, assim, os valores são pequenos e o trabalho de identificação é muito grande. Então, como que é feito? É feito uma amostra que é certificada pelo IBOP, que tem menos de 1 ponto percentual de erro, tá? Então, é uma amostra válida, certificada, que realmente representa o universo que está representando, que se propõe a representar. E aí a gente reduz os custos de distribuição. Então, assim, cara, se sua música toca muito, se as pessoas conhecem a sua música, ela está tocando muito em diversos barzinhos de música ao vivo, você pode ter certeza que você vai ser contemplado nessa distribuição, tá? Agora, ela tem que estar tocando também em bares adimplentes. Por quê? Porque essa amostra, ela só é feita em locais adimplentes, tá? Então, assim, não entram locais que não pagam direitos autorais nas amostras de ECAD. Isso vale para rádio também, tá? Então, assim, se a música está tocando em rádio também, grande parte é feito por amostragem. Só entra na amostragem as rádios que pagam ECAD, tá? Simulcast, música ao vivo, uma parte da TV fechada é por distribuição por amostragem, e o restante todo é direto, tá? Então, streaming, apesar de ser muita informação, são diversas linhas,
né? O catálogo disponível ali é imenso, é distribuição direta. Por quê? Porque muitas dessas plataformas, não todas, mas muitas, já têm um sistema que consegue reportar para a gente o que está sendo utilizado. Tem, claro, as nuances, como a pergunta lá da nossa amiga Luciana, com relação ao YouTube. O YouTube só consegue identificar o que tem Content ID. Então, tem essas pequenas falhas. Por exemplo, Facebook e Instagram já está utilizando música, já, né? Já está utilizando música. Já paga o ECAD, já paga o ECAD. Mas ainda não tem um sistema de identificação de música. Então, os valores das músicas utilizadas no Instagram e Facebook são distribuídos por analogia a outras plataformas digitais. Por quê? Ah, mas não é justo. Cara, você acha que é justo a gente receber o valor e não distribuir de maneira alguma? Então, acho que assim, é muito mais justo a gente distribuir da maneira como é possível do que não distribuir. E aí, enquanto isso, o Facebook e o Instagram estão desenvolvendo o sistema para identificar realmente qual música está sendo utilizada ali, tá? Vale lembrar que a legislação diz que é obrigatório, é obrigatoriedade deles, sim, reportar o que está sendo utilizado, tá? Vamos lá. Tem uso de fonograma ou não? Se tem uso de fonograma, normalmente 2/3 vai para a obra e 1/3 vai para o fonograma, tá? A gente privilegia um pouco a obra. Vocês vão ver mais para frente por quê. Se não tem uso do fonograma, obviamente não tem ninguém para ser remunerado, porque não está usando o fonograma, então só remunera a obra. A divisão entre os titulares, então, aquela música que eu fiz com o Beto, é uma obra, né? A gente só fez a parte material, a gente nem chegou a gravar. Quem gravou foi a Luciana, lembra do exemplo? Então, assim, eu combinei com o Beto, quando a gente fez a música, como é que ia ser a nossa divisão. A gente falou, cara, vamos dividir 50% para cada um. Aí o Beto fala, pô, Elisa, não é justo, você só fez o refrão. Aí eu vou lá e respondo, pô, mas o refrão é a parte mais importante da música. Aí a gente faz esse acordo, a gente fala, não, chegamos à conclusão, beleza, 50% para cada um, 50% para cada um, ok. Então, essa parte da obra é dividido, tudo que essa obra receber é distribuído 50% para cada um. Aí o Beto tem um repertório vasto, faz um monte de música e tal, e ele não aguenta mais fazer autorização e negociar o preço da obra dele, ele falou, cara, eu vou editar a minha obra. E também porque ele quer receber essa parte do digital, ele falou, vou editar a minha obra. Eu não, eu sou lá nerd, eu quero ficar fazendo tudo eu mesma. Beleza, não editei minha obra. Lembrando que eu estou perdendo uma parte do valor por causa disso, tá? Aí, beleza. O Beto, quando ele edita a obra dele, ele combina com a editora qual que vai ser o perfil. Fica para a editora. Então, aqui, a editora entra nessa divisão aqui, tá? Então, sempre que a obra receber um valor, aí vai 50% para mim, que não editei, 37,5% para o Beto e o restante para a editora, porque é tipo 25% da parte do Beto, tá? Fonograma. A Luciana foi lá e gravou a nossa música, né? E ela é intérprete e também é produtora fonográfica. Então, ela vai receber a maior parte aqui dos valores que vem da execução pública. Tá? E os músicos acompanhantes, eles recebem 16% na execução pública do que está sendo utilizado com relação ao fonograma. Esses percentuais são fixos, tá? Isso é um percentual, uma relação de mercado que foi construída dessa forma. Vou dar um exemplo aqui de uma distribuição. Isso está aparecendo para vocês, demonstrativo de show distribuído ou não? Não. Tem que compartilhar aqui. Só escrito então, exemplo. Ah, tá. Então, peraí. Aqui. Isso aqui é um exemplo de uma distribuição de show, para vocês verem como é que é uma distribuição direta. Esse é um evento que a gente fez lá na UBC. A UBC, a sede daqui do Rio, tem um local onde a gente fez uma jam session, que foi um evento que, quando a gente lançou um relatório, que a gente todo ano faz um relatório que chama Por Elas que Fazem a Música. Esse relatório, ele tem o objetivo de entender, né, de investigar a participação da mulher na música, porque a gente tem somente 15% de associadas mulheres. Então,
Então, a gente entende que a gente está perdendo um grande potencial criativo. E a gente faz uns 3 ou 4 anos, não me lembro exatamente, eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, eu quero investigar isso, e a gente desenvolveu esse relatório. E esse relatório ele tem esse objetivo, né, de investigar o mercado e provocar essa discussão, tá? E aí a gente fez esse ano um evento, que foi o último evento antes da pandemia, que foi para mostrar esse relatório. Então, a gente fez uma parceria com um canal Papo de Música, que é o canal da Fabiane Pereira no YouTube. Vocês devem, até quem gosta de música, acho que todo mundo aqui gosta, deve seguir, que é bem legal. E aí a gente escolheu algumas artistas, né, de gerações diferentes para serem entrevistadas sobre esse tema. E as entrevistas estão lá no canal dela. E também a gente falou sobre o tema da mulher na música, mas também sobre a carreira delas. E no final a gente fechou o evento com uma jam session, em que a gente convidou diversos artistas, né? E o palco seria só delas. Elas tocaram bateria, tocaram baixo, tal, fizeram uma bagunça muito boa, foi maravilhoso. E aí a gente colocou uma pessoa a gente pagou o ECAD, claro, né? E a gente botou uma pessoa para anotar cada música que está sendo utilizada, para a gente mandar, né, como somos nós, os produtores do show, para a gente mandar para o ECAD, para que o ECAD faça a distribuição correta. Então, olha aqui, é até interessante mostrar, porque a gente está falando de artistas independentes, então muitos não tinham, alguns até não tinham filiação, outros tinham filiação, mas não tinham declarado o repertório. Então, aqui, ó, eu pedi autorização para mostrar isso aqui, tá? Aqui tem o valor que foi cobrado. Ó, um evento que a UBC fez, num andar inteiro, com música ao vivo, eles cobraram R$352. Não é um valor expressivo, gente, para quem está pagando, tá? Não é tão caro assim. Foi um evento sem cobrança de ingresso, né? Mas quem está organizando é uma marca, tem que pagar direitos autorais. Aí tem aqui quanto que ficou com o ECAD, R$35, quanto que ficou para a associação, no caso, cada associação que representa cada repertório, R$17, e o restante foi tudo distribuído para os titulares, no caso aqui só tem titulares autores, né, porque foi música ao vivo. Então, aqui, ó, essa música Caos é da Luciane Dom, que é Luciane Domingos Ribeiro, recebeu R$10,44. O que é R$10,44? A gente pegou esse valor aqui, dos titulares e dividiu exatamente pelo número de músicas utilizadas. Então, aqui você vê, foram utilizadas, sei lá, não sei quantas músicas aqui, mas a conta é básica, 29. É basicamente essa, ó, aqui, ó, você pega o valor, divide por 29 e dá um valor por execução, que é de R$10,45, tá? Tem várias dízimas periódicas aí nesse número que aqui está arredondado 10,45, aqui no final 10,44. Esse Rzinho aqui, ó, é de retido. Essa música aqui, ó, apesar dela ter sido reportada comigo a noite inteira, a gente não tem mais informações, porque provavelmente essa obra não está cadastrada. Se der tempo, a gente vai falar sobre créditos retidos mais para frente. Vou até dar uma acelerada aqui. Gente, eu já estou ficando sem ar, de tanto que eu estou acelerando. Mas vamos lá. Se eu estiver indo rápido demais, gente, eu sei que tem bastante conteúdo, mas vocês podem fazer a pergunta, tá, Flávia? Tá bem, Elisa, é que tem bastante coisa pipocando aqui no bate-papo. Tem umas coisas que você já abordou, outras coisas que ainda não, e tem umas derivações. Mas eu acho que está dando para apreender bem. Eu não sei se você permitiria que alguém fizesse alguma pergunta relacionada ao tema que você abordou até aqui, ou você prefere seguir e deixar para o final? Eu acho que se tiver relação direta com o tema, vocês podem perguntar, tá? Eu estou tentando aqui fazer um negócio, peraí, new share, para voltar para a apresentação. Cadê? Gente, o troço sumiu. Tá aqui. Exemplo. Aí tá. Aí eu vou dar alguns exemplos, tá, gente, de como que é feita a distribuição. Eu não vou aqui esmiuçar todos os tipos de distribuição, mas basicamente cada tipo de utilização da música tem um tipo de distribuição, tá? Porque a gente tenta adequar a forma de utilização para que fique cada vez mais justa. Então, eu dei já um exemplo da distribuição direta de show, que é exatamente dessa forma, mais simples do que isso é impossível,
o local pagou um valor X, esse valor X é distribuído para as músicas que estão sendo utilizadas, tá? Aí eu vou dar um exemplo, o oposto, que é o mais complexo possível, que é TV aberta. Mas eu quero deixar claro também para vocês que vocês quiserem ver exatamente como que é a distribuição de cada tipo de utilização de música, vocês podem entrar lá no site da UBC, que tem a coisa completa, que é o regulamento de distribuição, mas tem a coisa um pouco mais esmiuçada, que é o guia de música. É o guia do associado. Tem um guia do associado que você vai clicando, ele vai explicando como é que é a distribuição de cada tipo de utilização, tá? Num linguajar um pouco mais fácil do que o regulamento de arrecadação e distribuição. E aí vamos falar sobre TV aberta. TV aberta é distribuição direta, sim. Então, quem está pagando? Globo, Record, Band não está pagando. Isso aqui está desatualizado. TV Cultura e outros. Até mês passado, a gente teve um probleminha que nos meses de abril, maio, junho e julho, isso. Globo, Record e SBT... Globo não, a Record, SBT e CNT pararam de pagar, mas agora já foi negociado e eles voltaram a pagar, tá? Então, assim, é preciso entender também essas relações, que algumas vezes o ECAD não consegue recolher, porque existe algum tipo de discussão e tal. Então, é complexo, galera. Abracem a complexidade, porque a complexidade caminha junto. Mas, assim, eu só digo isso porque, às vezes, é muito simples a gente falar, o ECAD é uma bosta, não paga nada para ninguém. Cara, calma, olha lá. Onde que a sua música está sendo utilizada? Está sendo utilizada na TV? Qual é a TV? Ah, tá pagando o ECAD? Ah, então beleza, então eu vou reclamar. Se tá pagando o ECAD, não conseguiu chegar a mim, a gente até vai ver mais para frente como é que é o retido, né? Mas se tá tocando no local adimplente, você provavelmente deve receber alguma coisa. Aí você tem que investigar mais a fundo porque não tá recebendo, tá? Mas vamos lá. A Globo, vamos pegar o exemplo da Globo. A gente coloca em cima o peso das afiliadas. O que é o peso das afiliadas? A Rede Globo, por exemplo, tem diversas pequenas Rede Globos distribuídas pelo país. Porque tem o RJTV aqui no Rio, mas tem, sei lá, em São Paulo, SPTV, em Minas, tem não sei o quê. Então, tem programações locais também, em diversos lugares, né? Então, se a sua música está tocando na programação nacional, você pega o valor que foi gerado lá na distribuição e multiplica por 122, que é o peso, porque está tocando em todas essas afiliadas que também pagam direitos autorais, tá? O tempo de utilização é levado em consideração. A música tocou 3 segundos ou 30 segundos? Isso faz diferença no valor que está sendo distribuído. Qual é o tipo de uso? Aí vamos entrar aqui. A música está sendo usada, ela é um tema de abertura de algum programa? Ah, então ela tem uma importância maior. Ah, não, é só aquela trilha que dá aquele mood, né? Que dá aquele clima pro audiovisual. Ah, então tem um outro peso, né? Então, assim, ó, se é um fundo musical, tem um peso de 1/12. Se é um tema de personagem, que isso é uma característica bem importante aqui nas novelas, por exemplo, brasileiras, tem aquela coisa, a música do personagem tal, ela tem um peso maior, 8/12. Se é um tema de abertura, tem um peso 1, que tem uma importância maior ainda. Então, assim, tem essas nuances também. Aí, voltando. Período de distribuição. Isso também é comum a gente ouvir no jornal, que é interessante essa relação com o jornal, né, do sistema de gestão coletiva com a mídia. Porque até, assim, eu sou do marketing, né? Eu sou do business também, pelo meu histórico, né, de trabalho, mas eu atuo no marketing hoje, marketing e comunicação. A gente tem um tipo de cliente, né, que é como se fosse um cliente VIP. Se eu fosse uma loja de sapatos, eu seria uma loja de sapatos que só vende para VIP. Por quê? Eu só atendo pessoas que estão expostas publicamente, eu atendo artistas. Então, todos os meus clientes são VIPs. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque às vezes a pessoa não entende muito bem como é que funciona o sistema, mas os meios de comunicação deles são têm muita visibilidade. Chegam nos jornais de forma muito rápida, né? Então, por exemplo, na época do Caneta Azul, tinha matéria de jornal falando: o ECAD deve milhões ao fulano de tal, que é o autor da Caneta Azul.
cara não era afiliado, a música não estava cadastrada, então, assim, não deve nada. Ou outra, a música do carnaval, bombou no carnaval, a música sei lá qual. Aí, o carnaval é em fevereiro, em março já está lá. O ECAD deve milhões ao fulano, que é o autor da música, e realmente fala, nossa, essa música tocou muito, não é possível que o cara não tenha recebido nada. Gente, vamos entender o calendário de distribuição, tá? Então, por exemplo, tem os períodos, a música, todo mundo aqui vai chegar lá. No ano passado, em setembro, você vai receber esse ano, em janeiro, essa distribuição. Então, a nossa última distribuição de TV aberta aconteceu aqui em julho, que foi o que foi exibido de janeiro a março. Por isso também que o sistema de gestão coletiva, ele ainda não viu muito a queda na distribuição. A gente vai ver agora. Agora, todo mundo vai ver os valores caindo. Exceto show, porque show, normalmente, assim, o valor de um show, ele é distribuído mensalmente. Então, a partir do momento que o ECAD já tem o valor pago, o boleto está quitado, já tem as informações para distribuição do show, o valor já é automaticamente distribuído. Então, às vezes, pode acontecer no mês seguinte. Então, assim, no show a gente já vê. Mas, assim, é todo um ecossistema, né, dos valores. Então, existem rádios que renegociaram preço, né? Enfim, TVs também. Os valores vão ter uma queda expressiva e essa queda vai começar agora nesse semestre, tá? Vamos dar outro exemplo aqui, streaming. Streaming, eu sempre pego esses dois extremos, né? Que é o streaming e a TV aberta. Deixa eu ver a hora aqui. Streaming é distribuição direta, os valores eles são menores do que 1 centavo para cada stream, né, para cada visualização daquela música. A verba é alocada de acordo com o plano oferecido, então se a sua música foi executada num plano premium, ela vai receber a verba do plano premium, se for um plano free, ela vai receber a verba do plano free, assim por diante. O tipo de uso também é levado em consideração, e o período de distribuição do streaming é fevereiro, maio, agosto e novembro. Então, o que você está vendo no seu demonstrativo de agosto é o que foi executado de maio a julho. Tá? Isso é execução no Brasil, tá, galera? Porque às vezes a gente vê lá os números, sei lá, do seu YouTube. Tem, sei lá, quantos milhões de visualizações e eu, sei lá, recebi... O cara que quer contar exatamente as visualizações, fazer o somatório, né? Vai ser impossível fazer isso, mas se ele quiser ter pelo menos uma ordem de grandeza. Só são contabilizados nesses pagamentos views no Brasil. Então, se a sua música é muito visualizada no exterior, você vai ter uma discrepância aí. Você vai receber através dos contratos que a OBC tem no exterior, tá? Aí vamos mostrar aqui os valores do streaming, tá? Para ficar bem claro, porque surge muita dúvida com relação a isso. Estou falando de execução pública, mas aqui eu vou mostrar todas as relações de mercado como um todo no streaming. Isso aqui foi um diagrama que saiu na revista da UBC. Todas as revistas da UBC estão disponíveis no site, tá? Vocês podem ler, tem muita informação. Modéstia à parte, né? Porque é o departamento de comunicação que faz. É muito legal a revista, eu recomendo. Então, assim, a gente pegou um exemplo aqui de como são as relações de mercado do Spotify, tá? Alguns outros são diferentes, assim. Por exemplo, o YouTube é um pouquinho diferente, tá? Mas vamos lá com o Spotify. O Spotify tem uma receita X. Aí, da receita líquida de impostos, tira os impostos, taxa de cartão de crédito, etc., 30% fica para a própria plataforma, como, tipo, não lucro, né? Mas como receita da plataforma. O restante é pagamento de direitos autorais, tá? E conexos. Sendo que 58% é pagamento dos direitos conexos. E aí, lembrando, os direitos conexos são os direitos dos intérpretes, músicos, executantes e produtores fonográficos. Este valor não passa pelo ECAD. Este valor ele é todo organizado e distribuído pelos agregadores digitais ou pelas gravadoras, tá? Então, nesses players aqui, a gente não faz distribuição de direitos conexos, porque a gente não faz arrecadação de direitos conexos, como eu já falei antes, porque a gente não tem um mandato para os direitos conexos para essas plataformas.
O restante, 12%, é para direitos autorais, tá? Então, aqui os direitos autorais são um pouco menores. Que são pagos a editoras, alguns agregadores digitais, por quê? Por isso que é importante a gente ter a base de entender o que você está licenciando quando você assina um contrato. Alguns agregadores digitais fazem o papel da editora, e como que esses papéis eles são entrelaçados, tá? Porque alguns agregadores digitais, como o CD Baby Pro e um outro serviço que eu não sei o nome da OneRPM, eles arrecadam os direitos de reprodução e não execução pública, tá? Mas só se você assinar esse serviço especificamente. Aí, beleza. Desses 12%, a gente divide, 25% são execução pública e 75% direitos de reprodução. Essa parte aqui é o que você está recebendo pelo ECAD e pela UBC, tá? Que é equivalente aí a 3%. O restante, esses outros direitos de reprodução aqui, você só recebe se tiver alguém que representa o seu repertório autoral na reprodução. Então, assim, uma editora, um agregador digital que faça esse serviço, você só recebe se tiver essa representação. Por quê? Você não consegue chegar, bater lá no Spotify como autor, falar, pô, Spotify, você está usando minha música aqui. É a relação de mercado. Enfim, e aí vamos falar um pouquinho de valores. Eu vou pular isso aqui, eu vou falar sobre os valores sim, mas vou mostrar um pouquinho mais para frente. Tá, vamos mostrar isso aqui. Vamos ver que horas são. Talvez dê tempo. Vamos lá, vou dar 2 exemplos aqui. Comparando. Streaming. Gente, esses valores aqui não levam no coração esses valores, porque eles mudam, tá? Como eu falei, depende do valor que está sendo arrecadado para aquele mês ou naquele trimestre e as músicas que estão sendo utilizadas ali. Então, esse valor do ponto que a gente chama, ele é dinâmico, ele muda a cada distribuição. Mas eu coloquei dessa forma para vocês terem uma ideia, um valor de grandeza, tá? No caso da plataforma de streaming, é difícil até a gente falar do valor, porque olha só, uma música que foi executada no Apple Music, nesse plano, Apple Music individual, nesse período aqui, o valor do ponto, que no caso é só o autoral, é de 0,002227422. E aí, para ficar mais fácil, eu coloquei aqui, quantas execuções para você atingir R$1? 449. Nesse período, tá? Nessa plataforma, nesse plano. Aí, só para vocês terem uma comparação, YouTube, olha o valor, são 23 mil execuções para chegar a R$1. Só para você ter uma ordem de grandeza, tá? Não é esse valor sempre, espero que isso mude, né? A gente está tentando construir relações para que a gente consiga remunerar melhor o autor mais para frente. Mas isso envolve acordos globais, então muitas dessas negociações são difíceis e são feitas de forma global. Enfim, valor do ponto. Na TV aberta, por exemplo, aí na TV aberta, se está usando o fonograma, você está usando a obra e o fonograma tem o direito autoral e o direito conexo. Então, digamos, uma música que foi executada na TV Globo como tema de abertura, tá? Pode ser, não precisa ser de novela, pode ser tema de abertura do Jornal Nacional, sei lá. Qual o valor do ponto? 0,20 centavos por 1 segundo de utilização. E aí você multiplica pelas afiliadas da Globo, se for rede nacional. Cada segundo de execução paga R$38. Então, é claro, não dá para comparar muito assim abacaxi com tomate, porque quando a gente fala de um stream, você está impactando uma pessoa, um indivíduo. Quando você fala de uma TV aberta, você está impactando milhares, milhões de pessoas, né? Então, os valores acompanham isso, tá? Beleza. Aí, enfim, depois a gente vai ver mais para frente outros exemplos. Aqui, o valor do ponto do rádio, só para a gente passar um pouco mais rápido. A gente faz um pool de rádios de acordo com as regiões. Então, se a sua música foi captada, né? Eu coloquei captação. Por quê? Porque a gente porque não é distribuição direta. Então, se ela foi captada naquela amostra, aí você, na Rádio Sudeste, neste período aqui especificamente, a música recebe R$213, tá? Então, aí tem algumas outras comparações. Vou passar um pouco mais rápido. Esse é o calendário de distribuição. Vocês vão ter esse material aí, podem ver mais para frente. Basicamente, a maior parte dos valores a gente distribui trimestralmente. Então, aqui, ó, distribuição trimestral, que engloba rádio, TV aberta, direitos gerais, música ao vivo,
sonorização mental, a maior parte são distribuídos em janeiro, abril, julho e outubro. Então, assim, o pagamento é normalmente feito lá pelo dia 25. Então, quando você receber, assim, estamos em setembro. Quando você receber setembro, você sabe que você está recebendo cinema, do que foi executado em cinema de janeiro a março e o que foi executado, no caso, em festa junina, que nem teve, né? Então, isso aqui, a distribuição de setembro vai ser muito baixa. E na distribuição trimestral, o período de captação de todos esses usuários aqui, de abril a junho, tá? Aí depois vocês dão uma olhada nesse calendário, que isso é importante para você saber. Isso aqui a Paula já falou um pouquinho, né? Eu queria chamar atenção para isso aqui. Olha quantas pessoas são impactadas numa distribuição de streaming de áudio e olha quantas são impactadas numa distribuição de streaming de vídeo. 39 mil pessoas recebem o que está sendo distribuído em streaming de vídeo e 311 mil receberam o que foi distribuído na utilização de streaming de áudio, tá? Isso aqui é uma pizza, que eu gosto de comparar isso aqui. Eu sei que a Paula falou 40%, mas ela falou... deixa eu me explicar melhor. Estou chamando a atenção aqui, isso aqui é a pizza dos valores distribuídos, tá? Para vocês terem uma ideia do valor de grandeza. Então, olha aqui, ó, por que os valores são altos de TV aberta? Olha aqui o tamanho da TV aberta, como que ela impacta na distribuição. 22% dos valores distribuídos da TV aberta, 20% TV fechada, rádios, está aqui, 19%. Olha o streaming de áudio aqui, são só 4% para remunerar 311 mil titulares, tá? Então, assim, é muito cacique para pouco índio. É muito dono de direito autoral aqui para pouco valor, tá? Mas eu chamo a atenção disso aqui, ó, que eu botei de vermelhinho, streaming de vídeo, cinema, TV aberta, TV fechada. Você somando isso tudo dá exatamente 48% e uns quebrados, tá? Isso na distribuição de 2019. É quase 50% da distribuição. Que tá o quê? Relacionado à música em audiovisual. Então, esse é um filão a ser explorado, tá? Aproximadamente 50% dos valores aí que eu estava falando, que a Paula falou 40%, mas ela estava falando com relação à arrecadação. No caso da distribuição, são 50% dos valores relacionados à música em audiovisual, tá? Então, vamos ver se vai dar tempo de eu falar as dicas, mas uma dica sempre que você faz uma sincronização, ou seja, você autorizou a sua música para ser utilizada num filme, você sabe que depois, muito provavelmente, vai ter execução pública também. E para você ter o valor distribuído de execução pública, você precisa desse documento aí, que é o Q-Sheet, tá? Depois vocês podem pesquisar no site da OBC Q-Sheet, que aí vai ter um artiguinho explicando o que é o Q-Sheet, como é que faz, qual a importância dele, por que ele é necessário. Mas a dica é o seguinte, sempre que você for autorizar uma sincronização, as editoras já fazem isso naturalmente, põe uma cláusula lá que diga que o produtor audiovisual ele é obrigado a enviar um Q-Sheet para você. E aí você pega esse Q-Sheet e manda para a sua associação de gestão coletiva. Por quê? Só assim a gente vai conseguir distribuir esses valores. E tem muitos valores que ficam retidos, porque aqui no Brasil não é obrigatório para os produtores audiovisuais fazerem o Q-Sheet. Eu, inclusive, já participei de uma... a gente provocou essa conversa com a Ancine para que o Q-Sheet seja um documento obrigatório para a obtenção do CPB, né, que é um certificado de produto brasileiro que os produtos audiovisuais precisam ter. A gente fez algumas reuniões lá na Ancine, estava caminhando bem, mas, enfim, aí mudou de governo, aí muda os dirigentes, e aí, enfim, aquela coisa que a gente já conhece. Então, assim, existe essa conversa, mas sempre que muda o governo, a gente precisa recomeçar com essa conversa. Para a gente resolver de forma prática, coloca essa cláusula aí na sua autorização, até mediante pagamento de multa, que aí você resolve a sua vida de quando a sua música estiver passando no cinema ou passando na TV, que você vai conseguir ser remunerado novamente melhor. Tá até aqui para ver a carinha de vocês um pouquinho. Ó, eu só estou vendo poucas pessoas aqui. Então, quem eu estou vendo, a Marfisa, o Beto Gonzalez, Raquel Correia, eu espero que vocês respondam. Sua música está sendo executada e você não está recebendo?
Quem que acha que isso está acontecendo? Bem, ninguém levantou a mão, então tá bom. Mas normalmente, se a gente está num local normal, né, de palestra, esse novo normal aqui é muito ruim, que a gente não consegue ver a cara de todo mundo. Mas, enfim, se as pessoas, muita gente levanta a mão. Pô, minha música está sendo... ó, a Marfisa respondeu ali. Obrigada, para não me deixar no vácuo. A música está sendo executada e você não está recebendo. Por quê? Vamos falar sobre os porquês. 7 motivos aqui principais. 1, ou você não está afiliado, ou a sua música não está cadastrada, a sua obra ou seu fonograma não está cadastrado, ou existe alguma duplicidade de cadastro, pode existir algum problema no seu cadastro, tá? Exemplo, eu fiz a música com a Luciana, eu fiz a música com o Beto, aí depois a Luciana foi lá e registrou a música no nome dela. E, tipo, ela falou, eu fiz a música com a Elisa e com o Beto também, sou autora. Aí, o que a gente faz lá na UBC? A gente vê 2 cadastros, na verdade, isso é até automático, tá? A gente bloqueia essa obra. Por quê? Eu não vou julgar quem está certo, quem está errado. Quem vai ter que se decidir são as partes. Então, eu, UBC, vou falar para a Luciana, para o Beto, falar assim, ó, galera, essa música aqui está bloqueada. Porque tem uma duplicidade aqui de cadastro. Eu tenho um cadastro aqui dessa obra que está 50% para Elisa e 50% para o Beto, e tem um outro cadastro da mesma música que está 33% para Elisa, 33% para o Beto, 33% para a Luciana. Eu não sei qual que é o certo, vocês vão ter que se decidir aí. E aí, até que eles se decidam, e aí a gente faz através de e-mail, né? A gente está até desenvolvendo um sistema melhor para resolver isso, mas até que todas as partes concordem, essa obra ela fica bloqueada. Então, pode acontecer isso também. Pode acontecer uma falsa duplicidade, exemplo. O Beto, ele foi lá e cadastrou a música dele no sistema lá da UBC, que a gente pode fazer isso online no portal associado da UBC. Se der tempo, eu vou mostrar um pouquinho do portal associado. Aí, beleza, ele cadastrou. Aí, depois ele botou a minha participação e a dele, tá? Porque quando ele cadastra, ele põe a obra completa, ele não põe só a parte dele, ele põe todo mundo. Aí, depois ele foi lá e falou, cara, não aguento mais fazer a gestão dessa obra, eu vou editar essa obra. Aí ele edita a obra, ele põe a obra numa editora. Aí, a partir do momento, como é um cruzamento automático, às vezes pode acontecer dessa obra ser bloqueada, o que a gente chama de uma falsa duplicidade. Mas a gente tem sistemas que no caso da UBC, né, a gente tem um sistema proprietário que chama MetaConnect, que a gente faz diversos cruzamentos para evitar créditos retidos, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui geram créditos retidos, tá? Então, a gente consegue liberar. Porque quando a editora ela faz o cadastro também, ela manda para mim um contrato de edição. Então, eu não preciso nem falar com o Beto. Eu estou vendo lá o contrato, com a assinatura dele, eu falo, beleza, já tem uma relação de mercado com essa editora. A gente fala, beleza, então tá, eu vou aceitar esse cadastro aqui e a gente vai liberar essa obra. Pode falar, Luciana. Que te perguntar o seguinte, eu ouvi falar com obra com o mesmo nome, quer dizer, e fonograma consequentemente. É verdade. E aí, e por acaso eu queria saber isso, como saber, né? Outro dia, sem querer, eu registrei uma música e fui descobrir que eu tenho um amigo, ainda por cima, que é meu amigo, que tem uma música com o mesmo nome. Olha só a coincidência. Mas isso é muito comum. Se você procura, assim, lá no sistema, no nosso sistema, a gente usa um sistema integrado, tá? Todas as associações e o ECAD usam o mesmo sistema de cadastro de obra. É claro que a gente tem cada um suas nuances, porque a gente tem sistemas próprios, como esse MetaConnect, que eu falei que é proprietário da UBC, que só a UBC tem. Mas, assim, no caso de obras homônimas, quando você entra no sistema, você procura lá a obra O Amor Maior. Cara, tem 300 mil obras com esse nome. E, às vezes, até nomes um pouquinho mais complexos do que isso, vocês vão ver que também acontece de obras homônimas. Só que não é só pela obra que a gente vai identificar, tá? Existem sistemas de identificação automática por fingerprint. Então, quando você cadastra a sua obra no sistema lá da UBC, você consegue subir um áudio da música. E aí, esse áudio ele é enviado para o banco de áudio do ECAD, que faz o cruzamento, e a gente consegue autorizar essa obra. No caso da obra, é um pouquinho mais complexo, porque para você identificar o uso de uma obra sem o fonograma, é um pouco mais difícil por sistemas automáticos, né?
mas a gente não pede só o título da obra. Então, tem o título da obra e outras referências. Então, assim, mesmo que a pessoa que, sei lá, colocou aquele cadastro ali, captou aquela música, não saiba o nome dos autores, ela vai saber o nome do intérprete. Então, assim, quando você cadastra a sua obra, também é importante você colocar ali, tem um campo lá que chama referências ou outras informações. E você consegue colocar o nome dos intérpretes ou qualquer outra informação que você acha que agrega. Exemplo, um refrão. Se a sua música tem um refrão muito forte, e normalmente as pessoas te pedem no show, canta aquela, sei lá, da garrafa. E o título da música não é da garrafa, é lâmpada. Você vai lá, pô, tá todo mundo falando que essa música é a garrafa. Escreve lá, garrafa. Ou põe o refrão, sabe? Põe mais informações. Então, pode ser isso também, falta de informações. Às vezes, a obra homônima, que tem poucas informações, a gente pode ter dificuldade de identificar qualquer obra. Pode acontecer da obra ser bloqueada, que eu até falei no início, que, tipo assim, sei lá, alguém não pagou pensão para o filho. Aí vai lá no juiz reclamar. E o juiz faz o quê? Bloqueia o patrimônio. O que faz parte do seu patrimônio? Direitos autorais. E a gente recebe, sim, várias notificações judiciais. Bloqueia a obra do fulano, da ciclana, porque não está pagando a pensão do filho. Até a gente resolver. Ou então paga uma parte para sei lá quem. Tem várias coisas que acontecem. Ou inadimplência, né? Se a sua música só está tocando na rádio XYZ e essa rádio não paga o ECAD, você não vai receber, porque essa rádio não entra na amostragem, então sua música nunca vai entrar na amostragem. Então, basicamente, esses motivos. E aí acontece o crédito retido, que são esses motivos que eu já falei. Como que ele é resolvido? Ele é resolvido caso a caso. Tem o sistema MetaConnect, que faz cruzamentos, mas sempre tem alguém que valida isso. Então, é sempre caso a caso. O retido, ele também é uma segurança para você, porque ele fica durante lá 5 anos, que você pode verificar se tem algum crédito retido para sua música, tá? E passados esses 5 anos, essa verba ela é redistribuída para o que a gente chama de rubrica de origem, que é tipo assim, é um retido de TV aberta, vai ser redistribuído para a verba da TV aberta, para o que está identificado na TV aberta, tá? Então, é basicamente isso. Eu quero dar, vamos lá, a gente já tem 1 minuto só, mas eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho do portal do associado, porque tem a ver com o retido. Eu quero mostrar para vocês como que faz para ver os créditos retidos, porque sim, estão abertos para vocês podem navegar neles. Deixa eu só fazer aqui o negócio aqui, peraí. New share, portal do associado. Aqui. Essa carinha do... Peraí, não é essa carinha. Essa é a carinha. Do portal. Estão vendo? A carinha, o negócio verde, azul, roxo, tá? Sim. Essa é a carinha do portal do associado da UBC. Então, todo mundo que é associado ao UBC recebe um login e aí você vai criar uma senha para acessar esse portal. Aqui você vai poder ver, vou mostrar direto como é que é o retido. Deixa eu minimizar aqui que fica difícil. Aqui, ó, tá vendo? Esse marrom, cor de burro quando foge aqui, amarelo, marrom, sei lá, mostarda, vai. E aqui é o crédito retido. Então, você consegue entrar aqui. Eu não vou explicar como é que é feito, mas tem um tutorial dentro do YouTube do ABC. Vocês podem assistir esse tutorial que mostra, navega aqui e explica como é que é. Ó, aqui você tem as obras que estão retidas. Então, se tiver aqui uma obra retida, o retido autoral da obra. Se você navega nesse aqui, fonograma, é o retido dos titulares conexos. Então, intérprete, produtor fonográfico e músicos. Se for na aba de titular, pode ser tanto conexo quanto autoral. Mas aí nesse tutorial vai explicar melhor, de forma mais profunda, que não vai dar tempo da gente fazer aqui. O que mais que eu queria mostrar? Uma coisa interessante também é isso aqui, ó. Isso aqui também é uma coisa proprietária da UBC que só a UBC oferece. Os seus rendimentos, tá? Quando você recebe pagamento, você recebe um e-mail da UBC automático que diz, seu pagamento foi liberado, você foi contemplado na distribuição, tem coisa lá para você receber. Clique aqui para você ver pelo aplicativo
que tem o aplicativo da UBC, que chama UBC App, para quem ainda não tem, pode baixar aí. Ou, se você tiver no desktop, você vai clicar, vai entrar aqui no seu portal do associado. Aí você pode ver aqui o demonstrativo do ECAD, que foi aquele demonstrativo que a Paula mostrou na aula dela, que você pode ver todos os pormenores de cada utilização. Você pode ver o demonstrativo da UBC, que é quando tem valores do exterior, quem não vem pelo ECAD, ou o próprio extrato, né, que tem pagamento de imposto de renda, que é retido na fonte, tá, para você ver exatamente o que caiu na sua conta, né? E aqui é o informe de rendimentos que você tem uma vez por ano para fazer a declaração do imposto de renda. Mas tem isso aqui, ó, gráficos. O que são esses gráficos? É um dashboard das informações do que você está recebendo. Isso aqui eu não estou mostrando valores de ninguém, não, tá, gente? Isso aqui é um perfil de demonstração que a gente criou. Então, isso aqui é baseado num perfil real de uma pessoa, mas que a gente não revela quem é, né? Enfim, uma pessoa aleatória que a gente pegou lá, e que a gente mostra aqui, sem revelar como é que é. Então, isso aqui é um caso real, tá? Aí você vê aqui, ó, em 2020, essa pessoa recebeu R$2.000 em janeiro, R$2.000 em fevereiro, março e tal. Ah, eu quero ver um pouquinho melhor 2020. Aí você clica em 2020, aí ele vai entrar em 2020, vai mais a fundo. Aí ele vai mostrar, ó, cada mês, quanto que foi a distribuição, quanto disso que é liberação de retido. Olha aqui, ó, liberação de retido quer dizer que ou a UBC, ou o cara foi lá pessoalmente e navegou nos retidos e viu que tinha obra ou fonograma retidos, e aí conseguiu fazer uma liberação de retido. Isso tudo que está sendo distribuído aqui na distribuição é o que você já está recebendo no fluxo normal, tá? Então, ele recebeu um total, ó, no ano de 2020, de R$28.000. Aqui, uma divisão do que é distribuição, o que é retido. Às vezes tem ajuste de crédito, no caso dele não tem, aparecem os ajustes. Isso aqui é super interessante, ó. As top 5 obras e fonogramas. Então, assim, às vezes você tem a sua música de trabalho, que é O Amor Desse Mundo. Mas, na execução pública, a obra que está te rendendo mais é o Romance dos Homens. Por quê? Foi a música que foi mencionada no, sei lá, no jornal, no RJTV, porque alguém fez uma matéria sobre o seu o festival do qual você estava participando, e aí tocou a sua música lá. Então, como a gente viu que os valores, né, são diferentes, a gente vê que essa música aqui, nesse período, rendeu mais. E você pode navegar pelos períodos, tá? Você pode ir mais a fundo aqui, é tudo interativo. Aqui também mostra, ó, como é que é a sua remuneração, onde que você está recebendo mais. Ó, nesse caso aqui, em 2020, que a gente está no período de 2020, esse cara, ele recebeu, a maior parte dos valores vieram de TV aberta. Então, daqueles 28.000 que ele recebeu, 13.000 são da música dele sendo executada em TV aberta. 4.000 do digital. 711.000 da TV fechada. Então, você pode navegar. Isso aqui facilita um pouco a vida do caboclo que está preocupado em colocar a música dele nas plataformas, né? O mundo da gestão individual é um mundo meio cruel, né, galera? Vocês que da cena independente. Então, você tem que fazer postagem no Instagram, colocar sua música nas plataformas digitais, fazer show, gravar live, gravar vídeo de, sei lá, para ajudar os amigos a divulgar a música deles. Então, assim, é muita coisa. Para facilitar a vida, a gente tem esse dashboard que você não precisa ficar olhando linha por linha do demonstrativo. Só, de repente, o que chamou a atenção aqui, pô, TV aberta, caraca, eu não sabia onde que minha música está tocando na TV aberta. Aí você vai lá, entra no demonstrativo do ECAD, que vai te dizer exatamente onde que está sendo executado. Tá? Então, eu acho que isso facilita um pouco a vida. Deixa eu ver o que mais que ainda tem para a gente falar, porque a gente já tem no tempo. Vamos ver o que ainda tem. Isso aqui eu já falei, como encontrar créditos retidos. O sistema de retidos da UBC, do portal do associado, ele inclusive ele é interativo. Você consegue mandar por ali, marcar o que você acha, o retido que você achou para sua obra e mandar
para a UBC, falando, olha, pessoal, essa obra aqui está captada dessa forma, que foi interpretada pelo fulano, porque lá tem essas informações. Na verdade, ela é essa obra aqui. Você até pode botar o código da obra, que você tem lá no Consulta Web da UBC, que é um outro sisteminha que mostra todas as obras cadastradas, que vai facilitar a nossa vida, e a gente vai conseguir te ajudar a liberar algum eventual retiro. E aí fica essa dica também do YouTube da UBC, que tem vários videozinhos explicativos, né? A gente faz os vídeos usando os próprios funcionários da UBC, então eu dou uma de atriz aí nos vídeos, mas vários outros funcionários também. Não sou só eu que paguei o mico, tá? Não, tô brincando, não foi mico não, foi super legal. E aí outra dica é você usar esse dashboard para você entender como rende o seu repertório, para você conseguir direcionar melhor os seus esforços, né? E aí, vou dar um exemplo, né? A gente falou um pouquinho de valores, mas aqui é uma tentativa de comparação que a gente fez dos valores, que a gente fez nessa revista aí, que está com essa capa aí. Então, assim, quanto de execução pública a gente precisa para chegar a R$1.000, tá? A gente precisa de... É claro que tem um disclaimer que deveria até ser muito maior que isso aqui embaixo, que, como vocês já sabem, que cada distribuição depende, né? Então, depende do período que está sendo distribuído, depende do que a gente está falando. Mas eu comparei aqui, por exemplo, em um período X do YouTube, 23 milhões de execuções fazem R$1.000. Sendo que 6,8 captações no segmento música ao vivo, e aí eu coloco captações, porque a gente está falando de uma amostra, já dão R$1.000. Pode falar. 3 milhões? Mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que é alguém com áudio aberto. Ou é a pergunta? Não. Eu não estou conseguindo desativar o áudio dele. Desculpa, Elisa, pode seguir, por favor. Não, tudo bem. No Spotify Premium, 1 milhão de execuções, 1,9 milhões, quase 2 milhões, né, dá R$1.000. Já no Rock in Rio, por exemplo, que é um mega evento, 6 execuções no Rock Street do ano, eu não me lembro o ano que eu usei, acho que não foi o último Rock in Rio, não, foi o anterior. Já dava R$1.000, tá? E aí, se a gente estiver falando de... Aí, aqui tem TV Globo e TV Record, né? Que eu botei 3.000 segundos, já dão R$1.000. Mas se a gente estiver falando de uma execução nacional, né, de um uso nacional, na rede nacional, aí a gente fala de 26 segundos de uso da sua música, já somam R$1.000. Isso aí é para música, tá? Eu estou somando fonograma com obra. E é basicamente isso. Aí são o dashboard que eu já mostrei, o aplicativo da UBC. Queria chamar a atenção para a newsletter da UBC, tá? Que a gente sempre faz diversas matérias que falam sobre o mercado. Então, a gente fala sobre, sei lá, Q-Sheet, SRC, a gente dá dicas de carreira, dicas de marketing digital, enfim, diversas coisas. A gente fala sobre música também. Assine a newsletter, a gente não enche a sua caixa de mensagens, são mensagens a cada 15 dias, aproximadamente, né? A gente tem basicamente três formas de comunicar. São três listas, né? O pagamento, que aí eu recomendo que vocês tenham, assim, sempre o seu e-mail cadastrado lá. A newsletter da UBC, que é quando a gente distribui as matérias que a gente produz, tá? Que a gente chama de UBC News. E a gente tem a lista do Oportunidades da UBC. Porque vira e mexe, a gente fecha parcerias, como, por exemplo, para o curso Música e Negócios. Então, a gente fechou parceria para o Música e Negócios, que tem desconto para os associados da UBC. Então, nessa lista de oportunidades, você recebe esses descontos ou essas outras informações. Enfim, então, a gente não enche a sua caixa, a gente não manda e-mail todos os dias, a newsletter ela é quinzenal. As oportunidades, agora, durante a pandemia, têm tido uma frequência um pouquinho maior, mas são oportunidades que podem ser interessantes, né, para vocês. Manter atualizado, a outra dica, né, para você maximizar os seus rendimentos, é você manter sempre atualizados os cadastros das suas músicas, obra e fonograma, para evitar o crédito retido. Aqui tem um tutorial de cadastro, tá? Você pode fazer o cadastro até do seu ISRC dentro do portal da UBC. Então, você não precisa instalar programa nenhum,
aquele programinha que todo mundo odeia, o SysRC, não precisa instalar, você pode fazer direto dentro do portal associado. Web, então, onde você estiver, você pode fazer e criar o seu ISRC, que é o seu código ISO que identifica o fonograma, tá? Você pode botar no seu agregador digital, para que esses metadados fiquem corretos e evite créditos retidos, não só no sistema de gestão coletiva, como em todos os sistemas, né, de agregadores digitais e outros tipos de pagamento. E é basicamente isso. Eu nem me lembro. Lembrei por que eu botei isso aqui. A gente está desenvolvendo, isso aqui é o seguinte, a gente fez um projeto no ano passado, que durou até esse ano, que ele terminou recentemente agora, que foi o projeto Impulso, que a gente fez um concurso, né? A gente abriu um edital nosso e a gente selecionou 3 artistas que participaram desse projeto, que era um projeto baseado em mentoria, capacitação e networking. A curiosidade aqui era fazer um laboratório de aceleração para ver se a gente conseguia fazer com que 3 bandas, usadas como nossos ratinhos de laboratório, conseguissem atingir um outro patamar em termos de renda e exposição da música. E a gente conseguiu resultados incríveis e a gente está para divulgar esses resultados. A gente está desenvolvendo um e-book, que em breve, quem assinar a newsletter da UBC vai ter acesso a esse e-book, tá? Ou as redes sociais também, a gente vai divulgar isso aí. E nesse e-book a gente vai compartilhar os resultados e como que esses resultados foram atingidos. Só para vocês terem uma ideia, essas 3 bandas que foram selecionadas, que passaram por esse 1 ano de mentoria, elas conseguiram uma média de 430% a mais de rendimento de execução pública. O que a gente fez? A gente pegou a média dos 3 anos anteriores ao Impulso e comparou com o projeto Impulso, durante o Impulso. Sendo que vale ressaltar que o Impulso, ele continua impulsionando, porque assim, a distribuição dos rendimentos de execução pública, como a gente já viu, responde a um calendário. Então, assim, tudo que foi feito e atingido, conquistado no projeto Impulso, ainda vai gerar reflexos daqui para frente nas próximas distribuições. Então, 430%, gente, é muita coisa. Então, assim, e fora os ganhos que eles tiveram na exposição da música. Então, teve aumento de ouvintes mensais nas plataformas de audição de música, crescimento nas redes sociais. Então, assim, a gente está compartilhando muito desse conhecimento nesse e-book que a gente vai lançar em breve. E também tem esse site aí para vocês verem, que é o impulso.ubc.org.br. Isso aqui, galera, eu pedi permissão para o Léo Feijó para falar que, como vocês viram, essa aula, ela é muita coisa, eu estou aqui esbaforida, mal conseguindo respirar, de tanta coisa que a gente tem para falar, né? E essas relações de mercado, elas são bastante amplas, complexas, e tem muitos pormenores dentro de cada uma delas. Quem quiser entender um pouquinho melhor, eu recomendo esse curso que eu estou coordenando no Music Hill Academy, que é um curso de 1 semana inteira só sobre direitos autorais, tá? Direitos autorais, na verdade, a gente não fala, como essa aula aqui não é a parte jurídica, né? A gente até tem uma pincelada aí sobre o jurídico, mas a gente fala sobre contrato, a gente vai mostrar exemplos de contratos, a gente vai falar sobre como são essas negociações, como é que são os valores, quanto que se cobra para sua música aí, para um audiovisual, como é que você forma esse preço. A gente vai falar sobre remuneração a partir dos direitos autorais e essas relações de mercado. A UBC tem um código de desconto de 20%, que é o UBC20. Então, quem quiser usar, eu abro esse código para vocês aqui. E é basicamente isso. Desculpa por ter passado 15 minutinhos do tempo, até que foi menos do que eu imaginava. Meu e-mail é esse. Quem tiver dúvidas ou quiser falar alguma coisa, podem anotar, mas eu acho que esse material vai ser enviado para vocês. Então, eu vou passar ele aqui para a Flávia. E é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aí numa terça-feira, essa hora da noite, aprendendo mais sobre música. Eu acho que o caminho é esse mesmo, a gente profissionalizar o mercado, a gente mergulhar de cabeça, aprender. O Projeto Impulso, ele mostra, né, que com conhecimento e capacitação a gente consegue atingir outro patamar. Então, vocês estão no caminho certo. Parabéns para vocês, viu? Muito obrigada.
Elisa, muito obrigada. Mais uma vez, uma aula da maior importância para todo mundo que participa do mercado da música de alguma maneira. Ficaram algumas perguntas aqui no chat, eu vou te pedir a licença para encaminhar para você essas perguntas. Muitas são comuns, e depois a gente compartilha isso com todo mundo no nosso grupo de WhatsApp. Parabéns pela nova apresentação, foi sensacional. E eu acho que essa ideia da teia, ela deu uma dimensão muito real, claro, mas assim, muito da estrutura, né? E é isso que a gente precisa saber, assim, na prática, o que vai para onde, o que liga com o que. Eu acho que foi muito bom ter, assim, parabéns, obrigada uma vez mais. E é isso, a gente fica em contato. Essas dúvidas seguem para você, a apresentação segue para os alunos via plataforma e aplicativo. E é isso, gente. Encerrando, então, o Música e Negócios, aula de Paula Novo e Elisa Eisenlohr. E até amanhã, lembrando que amanhã temos às 18 horas o pitching dos alunos e temos às 19 horas a aula da Guta Braga, que também é de fundamental importância, todo esse processo da cadeia de direito autoral relacionado ao digital. É isso, então. Estou encerrando aqui, gente, muito Pessoal, obrigada. Quero só agradecer aí ao Beto e a Luciana, que fizeram coadjuvantes nessa aula. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Parabéns. Boa noite, gente. Tchau, gente. Beijo. Obrigada a todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.